Você tem aquele sonho que desde pequeno você sabe exatamente o que você quer e cada passo que você dá é um passo para tentar alcançar ele, até que você alcança. Bem, essa não é a minha história. Eu fiz 30 anos e basicamente agora eu acho que eu descobri, eu tenho certeza, quase certeza que eu sei o que eu quero fazer, eu sei qual é o meu sonho. Bem, vamos lá, se você não me conhece, meu nome é Luiz. Eu faço vídeo aqui no YouTube, eu também faço bastante vídeos curtos para redes vizinhas e sou produtor de conteúdo para uma empresa chamada Push e Pull. E além disso, eu ajudo a minha esposa numa empresa de produção de vídeo que ela tem. É isso que eu faço agora, com 30 anos de idade, mas não foi bem assim. Por que eu fiz esse vídeo? Se você tá nele, você provavelmente já me conhece, talvez tenha achado interessante, ou se você não tem ideia de quem eu sou, talvez essa história caótica do quão perdido eu tava, te ajude, ou pelo menos acalente o seu coração. Eu saí da escola em 2011, com uma ideia muito clara na minha cabeça. Eu queria ser médico. É bem parecido com o que eu faço hoje, é quase a mesma coisa. Depois de um pouco de autoanálise, eu descobri que, na verdade, os pontos que eu queria ser médico eram basicamente por segurança, dinheiro e uma carreira respeitada. Era basicamente por causa disso. Só que eu fiquei tanto tempo, se você não sabe, entrar em medicina é muito difícil. Você precisa estudar muito para entrar em qualquer faculdade de medicina. Pelo menos na minha época, né? Meu Deus, pelo menos na minha época. Eu cheguei nesse ponto. E aí, por conta disso, eu estudei muito para passar numa faculdade pública. Fiz 4 anos de cursinho para tentar passar numa faculdade onde não fosse o zóio da cara. No fundo, eu acabei não conseguindo passar numa faculdade pública de medicina. E as faculdades particulares são muito caras, o que acabou virando um livramento para mim. Porque, bem, que nem eu acabei de falar, eu com certeza não seria um bom médico. Eu voltei, fiquei na casa dos meus pais por 1 ano. Eu sou nascido e criado em Suzano. E nesse 1 ano eu continuei estudando para vestibular, porque eu imaginei que eu faria outra coisa. E essa outra coisa que estava na minha cabeça era economia. Por que eu quis fazer economia? Segurança, dinheiro e carreira respeitada. E ainda a gente consegue colocar esse fator de que eu estava fazendo economia na USP, que basicamente é uma das melhores faculdades do país, e com certeza eu acho que isso meio que acalentou meu coraçãozinho por ter feito tantos anos de cursinho. Eu meio que consegui passear pelos vestibulares para fazer economia. Eu achei que eu tinha me achado. Eu gostava muito mais das coisas que eu estava estudando, eu gostava muito mais das coisas que eu estava fazendo, só que com o passar do tempo eu comecei a perceber que, de novo, não era exatamente o que eu queria fazer. E eu sei que nada nessa vida é exatamente o que a gente quer fazer, mas eu pensei assim, eu tô nos meus 20 anos e eu vou começar a continuar procurando, continuar tentando saber o que eu quero fazer mesmo, o que eu gosto de fazer. Na verdade, com um fator, eu queria deixar muito claro na minha cabeça que eu, pelo menos dessas 3 coisas aqui, eu ia retirar 2 coisas. Eu tirei os 2, e aí eu fui virar barista, foi isso. Hoje em dia eu não sou mais barista, mas das profissões que eu meio que pleiteei, barismo foi de fato uma profissão que eu fiquei, por um bom tempo eu fiquei sendo barista. Eu gosto muito de ser barista, mas tem esse fator aqui, dinheiro. Barista é mais difícil de dar dinheiro. Eu virei barista pelo fato de que tinha aberto uma pequena portinha aqui em São Paulo de cafeterias e eles estavam procurando baristas para trabalhar e não precisava de experiência. Eu mandei meu currículo e passei. Oi Gustavo, tudo bem? Meu nome é Luiz e eu quero entender de tudo, desde a logística até o empreendimento, até como serve o melhor café possível. Beleza, agora a gente chega no ponto importante. Agora a gente chega no ponto importante da história, que é a parte onde entra o YouTube, onde entra a produção de conteúdo. Essa daqui é a Yasmin se formando. Ela se formou em 2016. A gente tá muito velho. Eu conheci a Yasmin desde 2010, onde a gente se conheceu na escola mesmo, e a gente tá junto desde então. Se tem alguma coisa confusa na minha vida, graças a Deus a parte amorosa nunca foi. Eu meio que me apaixonei pela minha melhor amiga e não desgrudei dela desde então. Mas enfim, vamos voltar pra história. Em 2016, os pais da Yasmin, que moram no Japão, essa parte também é bem importante da história, eles voltaram pra cá pra ver a formatura.
E eles trouxeram uma pequena câmera, uma mini câmera. Calma aí, eu vou pegar a câmera. Essa mini câmera aqui, que agora virou uma decoração, literalmente uma decoração aqui do apartamento, mas ela foi muito importante pra tudo isso. Ela gravou uns vídeos até, inclusive, uns vídeos tipo da viagem dos pais e dela também. A gente foi pro Rio e levou essa câmera e gravou. E eu editei eles. Virou uma lembrança daquilo e virou o primeiro momento que eu tinha um processo de criação a partir de coisas que eu gravava. Chegamos no aquário! Uhul! Chegamos? Vocês dois fazem vergonha. Um disclaimer aqui também, assim, ai, então do nada você aprendeu a editar? Não, assim, eu sempre editei, a minha vida inteira. Desde os 10 anos de idade que o meu amigo, o Bruno, ele me apresentou o Windows Movie Maker, que era pra fazer recortezinhos e você podia colocar uma música e a gente pegava, baixava um filme, achava um filme, tinha um filme lá no computador e aí a gente recortava ele e fazia tipo meio que colagens e montagens a partir disso. Eu sempre gostei muito desse processo. O processo que eu não gostava era isso daqui. Falar na frente da câmera era impossível. De resto, eu sempre gostei muito. Então, e até foi uma coisa que me pegou muito, que eu nem sei se você lembra, Bruno, eu tô falando com você agora. Quando a gente tinha 17 anos, 16 anos, 15 anos, eu falei assim, eu vou ser médico, eu vou fazer medicina. E aí o Bruno falou assim, legal. Eu achei que você ia fazer cinema. Então se você tem 15, 16, 17, alguns poucos anos aí, pergunta pros seus amigos, o que você acha que eu deveria fazer da vida? Às vezes eles sabem melhor que você. Voltando pra história, câmera nova, que a gente apelidou carinhosamente de Soninha, isso em 2016. 2017 a gente foi pro Japão pra visitar os pais e a irmã da Yasmin. Hoje é dia 18 e a gente tá indo pra Tóquio. Ontem a gente comprou as passagens. Nesse momento também, de novo, a gente gravou muita coisa. Inclusive tem alguns vídeos que eu não recomendo você ver, porque eles são ruins, são bem ruins. A gente gravou muita coisa, sempre a Yasmin falando. De novo, eu tinha muita vergonha de aparecer na frente da câmera. Mas aí, nesse momento, eu me pegava, tipo, na viagem. E nesse momento era férias mesmo, eu tinha saído da faculdade, era férias da faculdade mesmo, não tinha nenhuma obrigação mesmo. Eu me via sentado, editando vídeo incansavelmente, mesmo lá no Japão. Eu redescobri que eu amava muito fazer isso. Eu editei todos os vídeos. E aí depois de um ano eu reeditei esses vídeos porque eu tinha aprendido mais coisas, eu tinha pensado em mais coisas. E foi aí que eu cheguei nesse momento onde eu tava em 2019 agora, que eu tinha virado barista. E eu pensei assim, eu quero fazer vídeos. Eu não sei se isso vai ser minha profissão, mas eu quero fazer vídeos. A gente tem até um banquinho para as pessoas sentarem. Eu comecei a fazer, mais ou menos. E, tipo, de novo, era muita vergonha. E eu sabia que eu não poderia depender da Yasmin para fazer isso, não era justo com ela. Tinha que aparecer. E eu tentei fazer, inclusive a gente foi em 2019. Eu acho que eu tenho essas gravações, se eu tiver essas gravações vai estar aparecendo na tela. Ficou muito tarde, a gente ia chegar muito tarde em BH e a gente veio para Lavras. Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. E eu tentei gravar, mas eu acabei não editando os vídeos. A gente tava trabalhando nessa mini cafeteria e eu fiz amizade com uma pessoa que trabalhava lá, a Ale. E quando a gente se deu conta, a gente tava meio que planejando de abrir uma cafeteria. Então os pais da Yasmin, eles entraram com investimento, entraram com dinheiro, e eu entrei com a parte do trabalho da nossa parte, né? E a Ale entrou com outra parte. Basicamente foi isso. Foi 2020, começou, janeiro, a gente abriu. Cresceu um pouco, fevereiro, cresceu um pouquinho mais, e março teve a pandemia. A pandemia acabou com todos os planos, assim, praticamente todos os planos mesmo, porque a gente se viu preso em casa, a loja fechada. Eu fiquei estudando francês, japonês, fazendo yoga, eu aprendi a fazer pão. Eu sou muito bom em fazer pão agora. E assistindo muitos vídeos, eu assistia muitos vídeos do YouTube. Esse é um momento também importante pra gente fazer um flashback. Por que eu acho que o cursinho na minha vida não foi um fator que, sei lá, eu só posso descartar e jogar fora? É por causa das coisas que você aprendeu no cursinho? Não, eu não tinha internet fixa em casa, então todo o intervalo de cursinho eu ia no Franz Café que ficava ali do lado, pedia a coisa mais barata do mundo, colocava o Wi-Fi e assistia uma pessoa. Essa pessoa se chama Casey Neistat. With bike lanes are cars parked in the...
tem nenhuma pessoa que tenha me influenciado mais profissionalmente do que ele. Ele criou essa tendência toda de fazer vlogs. Tudo que você procura de vlogs, tudo que você procura que seja um vlog, que seja um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais bem elaborado, com imagens mais cinematográficas, você tem que agradecer o Casey. Vamos voltar pra pandemia. Quer dizer, tipo, eu tava muito sem fazer nada, e aí eu pensei em pegar a Soninha, tirar ela do fundo do baú, porque ela tava lá há mais de um ano já. Falei assim, eu vou fazer vídeos sobre pão, rotina na pandemia, e eu comecei a editar, comecei a fazer. Eu vou começar a colocar eles no ar, não importa se eles são cringe. E agora eu vou fazer o café da manhã, mas antes eu vou fazer o café da manhã do dia seguinte. Eu vou fazer pão, mas eu vou deixar eles no ar e vou começar a fazer isso, e vou começar a procurar isso, pensando que isso pode ser de fato uma profissão. Essa história já é uma história que ela foi contada, ela tá lá, tá no YouTube, ela tá lá não, tá aqui, tá no YouTube, você consegue ver ela a qualquer momento, e o intuito era esse, era seguir os meus ídolos, era seguir o Casey, era fazer tipo vlogs, era isso que eu queria fazer. E aí o YouTube começou a crescer, mas ele começou a crescer com um fator, que era café. Tinha uma cafeteria, né, então eu acabava fazendo muitas coisas sobre café. E aí um vídeo de café deu certo, e eu pensei, putz, ele deu certo, eu vou fazer outro vídeo de café. Outro vídeo de café deu certo, putz, ele deu certo, eu vou fazer outro vídeo de café. Só que aí nesse momento eu percebi que cada vez mais que eu fazia um vídeo sobre passeios, que é o vídeo que eu faço hoje em dia, não davam nem metade das visualizações, tipo, sei lá, o café dava 500, esse dava 200. O dá bom, dá ruim pra mim no momento, né? Eu percebi que eu tava virando um youtuber de café. Então eu comprei 4 cafés tradicionais pra experimentar. Eu vou tentar definir qual que é o melhor. Ou o menos pior. Eu acabei sendo monetizado até rápido, acho que foi em 5 meses eu consegui a monetização do canal. E nossa, que legal, né? Você foi monetizado e eu ganhava R$10 por mês. Só que eu continuei fazendo, continuei crescendo. A gente decidiu abrir outra cafeteria, que eu também tenho o vídeo registrado, inclusive fiz um daily vlog da primeira semana dessa cafeteria. Só que de novo eu tava chegando naquele momento onde acontecia em todas as minhas tentativas de carreira, que era, eu não tô sentindo que tá indo pra frente, eu não tô gostando mais do processo. Eu gosto muito de fazer vídeos, mas eu não quero fazer vídeos de café, nunca foi a ideia. A ideia sempre foi essa, sempre foi o que eu me apaixonei por fazer, foi tipo, gravar uma viagem e editar, ou gravar um passeio e editar, não necessariamente café. E foi aí que eu meio que já tava preso nisso, porque de fato, assim, o YouTube começou a ganhar uma atração boa, assim, eu comecei a crescer, eu cheguei a ter até 10 mil, acho que, inscritos só a partir de café e tudo. Então eu falei, eu vou continuar, ainda faz todo sentido, porque tipo, a gente tem as cafeterias e eu sou barista, então acho que tudo combina. A minha frustração foi aumentando tanto que a ponto de eu criar um outro canal com outro amigo, que é o Rafa. O Rafa tá meio estranho aqui, esse é o Rafa. A gente parece bastante, o pessoal falava que a gente era irmão gêmeo, inclusive, porque a gente ficava de máscara, né? Mas aí nessa época a gente começou a fazer um canal falando sobre produção de conteúdo no YouTube. Todo mundo quer ter um canal no YouTube, mas não sabe por onde começar. Nesse vídeo a gente quer te mostrar algumas profissões que dão muito certo por aqui, e não significa que são só essas, é mais pra gente dar uma ideia do que você pode fazer. Era o que a gente mais fazia, era o que a gente mais falava, a gente conversava todos os dias, o tempo inteiro. O Rafa era barista também, então ele trabalhava comigo, a gente ficava horas e horas e horas falando disso, com o nosso plano de dominação mundial do YouTube. A gente fez muito conteúdo pra lá também, acho que foi um ano fazendo conteúdo pra lá, assim, tipo, 1, 2 vezes na semana. E aí a gente criou um outro canal, que era um canal mais de terror e mais de tipo, curiosidades e tudo mais. Então a gente chegou a fazer 4 vídeos nele, sendo que alguns vídeos eles deram bom, eles deram um vislumbre pra gente do que, tipo, poderia acontecer. Agonia parar aqui no meio da rua, né? Com o outro lado ouvindo. Eu não vou parar de filmar porque, né? Nossa senhora, isso aqui vai direito. Não, e o doguinho ainda passando. A gente tá muito agoniado. Não, mas não dá pra ver nada, olha isso. É aqui, ó. Olha. Gente do céu. Mas também aí era muito isso, né? Eu tava com a cafeteria, com 2 canais, com o meu canal principal, e não tava dando certo, não tava dando retorno, então a gente só não conseguiu ir pra frente. Só que aí no final de 2023, no meio de 2023, na real, veio uma oportunidade de voltar pro Japão, porque as coisas estavam reabrindo. Eu casei no final de 2023, no segundo semestre de 2023 também, e aí a gente comprou essa passagem pro Japão. A gente ia ficar 2 meses lá, que ia ser uma loucura. Nesse momento,
eu já tava, tipo, 2 anos trabalhando, a gente trabalhava de domingo a domingo, tá? Tanto eu quanto a Yasmin. A Yasmin não trabalhava de segunda a sexta nas cafeterias, ela é arquiteta, mas aí de sábado e domingo a gente se revezava pra ficar nas cafeterias e a gente trabalhava de fato de domingo a domingo. E eu pensei assim, eu não quero mais falar de café. Eu não quero ficar 2 meses no Japão e ficar falando de café. Eu quero fazer vídeo de viagem e eu acho que eu tenho que tirar o band-aid agora e parar 100% de fazer vídeo de café. E aí a gente foi pra nossa lua de mel pra uma cidade que se chama Curitiba e eu resolvi fazer assim, a partir de agora eu vou fazer vídeos só sobre viagem. Se eu for falar de café, vai ser cafeterias pra você visitar em tal lugar. É isso. E deu muito certo. Assim, esse vídeo de Curitiba, ele chegou a bater no mês, acho que 50 mil visualizações, o que pra mim até hoje é insano. Eu sou um canal pequeno até hoje. E aí me deu a esperança de fato isso pode acontecer. Eu consigo ser um produtor de conteúdo, às vezes, de viagem, de lifestyle, sei lá. E aí a gente foi pro Japão. E aí lá eu fiz resolvi fazer um compilado de dicas e curiosidades pra você que tá vindo pro Japão ou simplesmente gosta muito do país. Depois de mais ou menos 2 meses lá e 4, 5 meses de conteúdo aqui no YouTube, eu tô de volta no Brasil. A gente ficou 2 meses e o canal ficou com vídeo por acho que 5 meses. Foi acho que a coisa mais desafiadora que eu já fiz na minha vida, tipo, tentar balancear tudo isso. No final da viagem eu não queria voltar, mas ao mesmo tempo, tipo, queria muito voltar porque tava tudo pegando fogo em relação às outras coisas. A gente percebeu que o sonho de nomadismo digital tava muito distante, muito distante. Eu voltei, fiquei alguns meses sem gravar nada porque tinha muita coisa do Japão e a gente começou a botar ordem na casa de novo. Só que aí veio pra mim essa coisa, assim, nesse momento eu não ganhava dinheiro ainda com produção de conteúdo. Só que isso foi mudando por conta do Japão e por conta de 2 coisas, que não tem a ver com o YouTube, mas tem a ver com aquelas outras 2 redes sociais. Essas redes sociais, de fato, elas mudaram tudo. Porque você precisa conhecer a cidade mais fedida do Japão. Essa cidade ela é muito bonita, mas ela também é muito fedida. A gente tá encurralado. Passei o YouTube de passagem nessas viagens nas 2 regiões. Quando eu terminei os vídeos do Japão, eu já tinha uma carreira já de produtor de conteúdo mesmo por conta dessas plataformas. Empresas apareciam para fazer uma publi ou outra para mim. Eu já tinha um vislumbre já do que eu conseguiria fazer. Não era muita coisa ainda, mas já era alguma coisa. Só que nesse momento eu ainda não ganhava muito dinheiro com isso e eu senti que as cafeterias elas não estavam indo nem para frente, nem para trás. Então eu sabia que aquilo que eu estava recebendo era aquilo que eu estava recebendo que eu ia receber. Eu decidi procurar alguma outra coisa, uma outra fonte de renda e aí eu acabei entrando na Push. Inclusive o matcha latte que eu estava tomando é da Push. É uma empresa de produtos saudáveis. O primeiro produto foi esse matcha importado do Japão e chamou muita atenção por conta disso, né? Tipo, que é um produto japonês. Eu tinha acabado de voltar do Japão. Eu tava ainda com depressão pós-viagem depois de 8 meses. Eu mandei o currículo e passei. E a Push também, ela me mostrou um outro universo, que é o universo de produção de conteúdo para empresas, o que influenciou muito alguns meses depois a Yasmin querer largar a arquitetura e correr atrás dessa parte de marketing para empresas, que hoje é a social media. Enquanto acho que o ano retrasado foi um ano muito complicado, o ano passado foi um ano assim de as coisas se azeitarem muito bem. O YouTube não dava muita coisa ainda, só que começaram a aparecer várias publizinhas de um monte de coisa que você pode assistir no meu Insta, essas várias publis, algumas publis também aqui pro YouTube, tipo com parceiros como a Nomad e a Insider também, tipo, ajudam demais agora com uma meio que renda fixa mesmo. Hoje eu sinto que fazendo 30 anos, eu fiz 30 anos dia 18 de julho, eu sinto que eu tenho o tipo de vida que eu nunca imaginei que eu teria com 10, 20, 30, mas é o tipo de vida que eu gosto muito. Eu recebo bem, a gente recebe bem, e eu acordo todo dia e eu faço exatamente o que eu quero fazer. E isso é muito legal. Mas ainda falta uma coisa. O sonho, se você for ver, e meio que eu basicamente fiz uma terapia agora, desculpa, né? Mas tudo bate nesse momento de... Tem o Japão, eu não consigo explicar o quanto eu gosto daquele país, mas tem o fato viagem. Eu gosto muito de misturar essas 2 coisas. A gente foi pra Argentina, a gente ficou 10 dias e gravamos acho que 20 vídeos longos e tipo trocentos vídeos curtos. Foi muito cansativo, mas eu gosto disso. É o que eu mais gosto de fazer na vida. Então esse é o meu projeto dessa década. Eu levei 30 anos pra descobrir o que eu quero fazer. Eu passei os meus 20 anos inteiros perdido, nunca parado, mas perdido, procurando o que eu queria fazer e hoje eu sei. Eu quero explorar
cada canto desse mundo. Eu quero gravar tudo isso e mostrar tudo isso aqui. E hoje esse sonho está cada vez mais próximo. Eu tenho que agradecer isso a todo mundo que está me acompanhando aqui. A gente já tem uma viagem marcada para algumas semanas, eu acredito, desse vídeo. E a ideia é essa, eu vou seguir esse sonho até alcançar ele. Então se você quer ver essa jornada, eu sugiro você se inscrever aqui. Se você curtiu essa sessão de psicologia onde você é o psicólogo, bem, dá um like e assiste esse vídeo aqui, que é algum vídeo de viagem, com certeza.